Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, boa noite a todos, boa noite Luzia, boa noite Zé Mauro. Boa noite, Ana Lu. Tudo bem? Tudo boa noite, ótimo. amigos, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Luzia. Boa noite, Ana Lu, boa noite, meus queridos amigos, mais uma vez estamos aqui juntos, né? Graças a Deus. Tia Edila, gente... tia linda. Gratidão, obrigada, tia Edila, boa noite. Boa noite, tia Edila. Vamos lá para mais uma noite de estudos, que aproveitemos esse tempinho aí, maravilhoso, essa oportunidade que nós temos de estudar a doutrina espírita. E como estamos numa rádio espírita, vamos realizar uma prece antes de iniciar os nossos trabalhinhos. Luzia, você faz a prece? Faço. Vamos respirar fundo, nos conectarmos com a espiritualidade amada, sentirmos essa vibração, os nossos mentores nos abraçando nesse momento. E assim, rogando ao Pai, que juntos possamos fazer um trabalho digno, que ao final desse trabalho tenhamos a certeza do dever cumprido, que os mentores da Web Rádio Cristo Consolador estejam conosco, harmonizando o ambiente, que os nossos corações sejam repletos de bênçãos ao final, e assim possamos seguir cada dia trilhando o caminho cristão. E com a certeza que Deus Pai está conosco a cada instante. Graças a Deus. Graças a Deus. Programa 154, hein? O tema de hoje, nascer de novo. Então, na noite de hoje, vamos refletir sobre esse tema, qual o real significado, e a Luzia dará a honra de iniciar aí a nossa noite de estudos. Com você, Luzia. Vamos lá. E em falar em nascer de novo, antes eu quero relembrar os 3 R's que causam muita dúvida nas pessoas: ressurreição, ressuscitação e reencarnação. A diferença entre um e outro. E ressuscitação, a doutrina espírita, ela já nos ensinou que o corpo é uma veste, a qual nós utilizamos uma nova veste, ou seja, um novo corpo em cada encarnação. Ela nos ensinou que o espírito que é imortal e que o que perece é o corpo material, ou seja, não existe ressuscitação. Depois que há o desligamento do espírito do corpo através do desfazimento do cordão de prata, não há como ressuscitar. O corpo vai se deteriorar conforme as leis da química, né, que a ciência explica também. Os gases vão se desprender, a matéria orgânica vai se decompor, os líquidos também, vai se misturar à natureza, vai voltar a fazer parte do fluido cósmico universal.
e a partir dali vão formar novos corpos, assim como os nossos também foram formados um dia, lá atrás. Ou seja, nós somos todos reciclados. Os nossos corpos são micro pedacinhos de tantos outros que já se decomporam, voltaram para o fluido cósmico, e ele refez, como ele é responsável por refazer tudo que é matéria. E aí alguém pode questionar, e Lázaro? E a filha de Jairo? Eles não ressuscitaram? Pelo menos não é isso que está escrito no Evangelho? A lei de Deus, ela é universal e é igual para todos, inclusive para o Cristo, principalmente para o Cristo, porque ele, por ser um Cristo, ele entende a lei, já absorveu e não infringe mais a lei. Nós, imperfeitos, ainda infringimos as leis, mas ele não mais. E Lázaro e a filha de Jairo também, eles não estavam mortos. O que houve é que eles entraram num estado cataléptico, que era desconhecido pelas pessoas daquela época, e até bem poucas décadas atrás também era desconhecido nosso. A ciência ainda não tinha entendido como é que funciona, tanto que tem casos, né, reais de pessoas que foram enterradas e depois de alguns anos, né, que vai desenterrar para tirar os ossos, o corpo estava virado, o caixão estava unhado, ou seja, a pessoa saiu do estado cataléptico, estava enterrada e coitada, né, um triste fim. Mas enfim, era o que aconteceu com ambos. E o Mestre Jesus, ele percebeu que em ambos os casos o cordão de prata não havia se desintegrado. Então ele, com seu poder magnético, manipulou o fluido cósmico universal, com seu magnetismo, recompôs, refluidificou o cordão de prata deles. E o que na época foi entendido como milagre da ressuscitação. E como nós, né, ainda não conseguimos conceber como é que funcionava isso, ficou a explicação assim. É que nem quando a gente explica para a criança. A criança ainda não tem o entendimento para que nós possamos explicar algumas determinadas coisas. Então, a gente explica mais ou menos, e depois, quando a criança cresce, a gente volta a explicar de uma forma mais completa. Assim ele faz conosco, porque nós somos crianças ainda em termos espirituais. E tanto a doutrina espírita quanto a ciência, elas já nos trouxeram conhecimento suficiente para que hoje possamos entender realmente o que aconteceu. Então, ressuscitação não existe. E a ressurreição? Nós fomos criados simples e ignorantes. E através do nosso livre-arbítrio, nós vamos tomando decisões erradas, infringindo as leis divinas, e tudo isso nos afasta do caminho que leva ao Pai. E ressurreição é o que nós fazemos a cada dia quando construímos o reino de Deus dentro de nós. Cada vez que ficamos atentos às leis divinas e lapidamos as nossas mazelas interiores, cada vez que fazemos isso, nós estamos ressurgindo um pouco, até que vai chegar um dia onde já estivermos eliminado todo o mal que existe dentro de nós, nos tornarmos espíritos puros e tivermos a honra de ressurgirmos completamente ao lado do Pai. Emmanuel nos diz que a ressurreição ela é infinita, tem começo, mas não tem fim, ou seja, estamos sempre nos aprimorando. E reencarnação, né, conhecida de todos nós. O Livro dos Espíritos, na questão 132, ela nos explica que a lei de Deus nos impõe diversas encarnações com o objetivo de nos fazer chegar a essa tal perfeição. E para uns pode ser tem como expiação, como prova, dependendo do mundo que habite, né? E para outros missão também. E a encarnação também tem o objetivo de dar ao espírito cumprir a sua parte na obra da criação. E essa palavra, reencarnação, não existia, até que Kardec, né, com seu grande poder de didática, criou para que houvesse uma melhor compreensão do sentido real do que é o corpo voltar ao espírito.
e para que não houvesse mais a confusão com outras palavras que eram usadas nesse sentido, quando o espírito voltava ao corpo, como geração, ressurreição, né? Porque os judeus daquela época acreditavam sim na reencarnação, isso fazia parte dos dogmas dos judeus, mas sob o nome de ressurreição. Então, eles só tinham vagas noções, né, do que era reencarnação, né, ou ressurreição, como eles diziam. E o que causava uma certa confusão do entendimento real. Faltava ali informações básicas de como se faz o desligamento entre o corpo e o espírito, o que acontece depois desse desenlace. E entre os judeus, né, os saduceus, eles não acreditavam na reencarnação, não acreditavam na imortalidade do espírito, na ressurreição, nos anjos bons, nos anjos maus, acreditavam em Deus. E não esperavam nada além da morte. Eles acreditavam que Deus recompensaria com coisas materiais ainda naquela vida. Ou seja, eram materialistas, né? Mas todos os outros grupos judeus, acreditavam na imortalidade da alma e na reencarnação, com o nome de ressurreição. Embora usasse esse nome, eles acreditavam. Então, são esses 3 R's que causam muita confusão, mas que vai nos acompanhar por toda a nossa etapa evolutiva na qual nós nos encontramos. Nascer de novo é o tema de hoje do programa Viver no Mundo, número 154, na Web Rádio Cristo Consolador. Zé Mauro. Ok. É muito importante esse teu esclarecimento, esse que a Luzia deu agora, sobre ressurreição, né? E como é o outro termo agora? A ressurreição e que não é a reencarnação. Não, vamos falar aqui, eu vou chegar nele, que agora eu misturei os dois na cabeça. Ressuscitação. Isso, ressuscitação. E é mais complicado ainda. Mas se confundem muito, né, os dois termos, ressurreição e ressuscitação. E a gente vai abordar aqui, nascer de novo, e então nós estamos falando de reencarnar, né? E a ideia sobre o tema de reencarnação, até a Luzia tocou nesse ponto, ela existe desde os primórdios da humanidade. Na verdade, não se entendia, mas nós vamos ver aqui, eu vou pegar trechos da Bíblia, principalmente vou falar sobre o caso de Elias, de João Batista, que Jesus disse que ele era Elias, né? Foi Elias, e vamos ver que isso já existia naquela época, né? E muitas religiões, elas possuem dogmas, explicações acerca do assunto, trazendo conceitos que levam a entender, se a gente sair da letra, analisar, que há vida após a morte. Mas aí vem aquelas criações a respeito de céu, inferno, né? A ressuscitação, a própria ressurreição, que é entendida por muitos, confundida com a ressuscitação também. Enfim, renascer no mesmo corpo. O espírito renasceria no mesmo corpo que ele teve antes, né? E a reencarnação, segundo o Espiritismo, é a oportunidade dada pelo Criador para que nós busquemos a evolução do espírito, que foi criado primitivo, simples, ignorante, como nós sabemos, e que busca nas experiências vividas, né, reencarnando, espiar, resolver os seus equívocos, os problemas que criou no passado, aprimorar suas qualidades, enfim, evoluir. Deus oferece aí a oportunidade para nós evoluirmos, né? Como está na questão 67 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou a finalidade da reencarnação, e eles responderam: expiação, que é resolver os erros do passado, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça, né? Que Deus seria esse que não nos daria a oportunidade de resolver e de evoluir com os nossos problemas do passado. E eu vou citar, então, como disse, alguns trechos do Evangelho que nos fazem pensar no tema de reencarnação. Por exemplo, está em Marcos 6, versículo 14 e 15, Lucas 9, versículo 7 a 9. E chegou Herodes, o tetrarca, chegou a ele a notícia de que tudo que Jesus obrava
ficou como suspenso, porque diziam uns, é João que ressurgiu dos mortos, e outros, é Elias que apareceu, e outros, é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes, eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este de quem ouço semelhantes coisas? E buscava oportunidade de o ver. Uma outra passagem está em Mateus 17, de 10 a 13, e Marcos 18, versículo 10 a 12. Essa passagem ocorre depois daquele evento da transfiguração, que Jesus chama ao alto do monte Pedro, Tiago e João, e ali aparecem Elias e Moisés iluminados, espíritos de luz. Jesus também fica iluminado, se transfigura. E depois disso os discípulos lhe perguntaram, dizendo, pois por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele respondeu, já lhes disse, Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que era de João Batista que ele lhes falara. É importante ler isso, porque isso está lá na Bíblia, né? E essa confusão de ressuscitação, ressurreição, reencarnação, algumas religiões ainda trazem essa discussão até hoje, porque não chegaram ao ponto do entendimento da reencarnação, que é o que nós vamos falar aqui, né? Mas a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição, e somente os saduceus que pensavam que tudo acabava com a morte. Esses eram materialistas mesmo, né? Aquela coisa, não acreditavam que havia vida depois, morreu, acabou tudo, a inteligência, a energia, a capacidade, aquele ser deixa de existir. Bom, mas as ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque eles só tinham noções vagas, ainda muito incompletas, muito pouca informação sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Eles sabiam que existiam, mas nós não tínhamos ainda conhecimento, né? Eles acreditavam que o homem poderia reviver, sem terem uma ideia precisa da maneira como isso se daria. E designavam pela palavra ressurreição, o que o Espiritismo chama mais corretamente de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, né? Sobretudo porque os elementos do corpo já se deterioraram, o corpo já virou pó, né? Deixou de existir. E a reencarnação é a volta da alma, ou o espírito, né? A vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído, um outro corpo se cria, que nada tem a ver com o antigo, e o espírito vem, aquele mesmo espírito que ocupou aquele corpo que já morreu, já deixou de existir, e ocupa um novo corpo. Então, essa palavra de ressurreição podia ainda se aplicar, talvez, a Lázaro, né? Que, no caso, ele estava ali dado como morto, mas entende-se que provavelmente foi um caso de catalepsia, o corpo dele ainda mantinha condições de vida, e Jesus, com suas capacidades mediúnicas, muitas que a gente não conhece, trouxe aquele espírito de volta ao corpo e ele como que ressuscitou, né? Ele saiu dali vivo e ele tinha sido dado como morto. Mas isso não se aplicaria a Elias, nem aos demais profetas. Então, se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João Batista não podia ser o de Elias. Todo mundo viu João Batista nascer, conhecer os pais deles, ou seja, era outra pessoa em corpo, mas, como dizia e disse Jesus e afirmou, era Elias que estava ali. Isso não é uma ressuscitação, isso é uma reencarnação, já que o corpo não era o mesmo, e Jesus não fez como outras questões que ele combateu. Pelo contrário, ele sancionou
com toda a sua autoridade, quando ele disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insistiu acrescentando: não te maravilhes de eu ter te dito que é necessário nascer de novo. E ele disse que João Batista era Elias que tinha voltado e não foi reconhecido. E aí está, então, nas palavras de Jesus, para aquele tempo em que entendíamos muito pouco, falando sobre reencarnação. Ana Lu. Vamos lá. Um tema bem interessante na noite de hoje. E nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Boa Nova, lição 14, a lição a Nicodemos. Eu vou pedir licença para fazer a leitura de alguns trechos, né, dessa lição, mas eu não gostaria de alterar, porque é um texto muito rico e um texto que nos esclarece de uma forma muito clara. Vamos entender quem foi Nicodemos. Primeiro, né, a lição a Nicodemos. Nicodemos, ele era chamado de príncipe dos judeus, em razão de ser alguém bem situado no campo social, politicamente influente e membro do Sinédrio. Percebia que algo profundo e verdadeiro lhe faltava. Então, o Nicodemos, para quem, eu já vou tentar esclarecer logo, tem alguns filmes, né, da passagem de Jesus, que a gente vê Jesus conversando no jardim à noite com Nicodemos. Então, Nicodemos, querendo matar sua curiosidade, querendo saber um pouco mais sobre a Boa Nova, tinha as suas dúvidas, né? Procurou Jesus à noite. Então, o texto nos diz: em face dos novos ensinamentos de Jesus, todos os fariseus do tempo se tomavam de inexcedíveis cuidados pelo seu extremado apego aos textos antigos. Os fariseus, eles constituíam um grupo de líderes religiosos entre os judeus. Eles eram servis observadores das práticas exteriores dos cultos e das cerimônias, e eram inimigos dos inovadores. Aqui no nosso contexto, quem é inovador? Jesus. E eles possuíam um amor excessivo à dominação. Nada que a gente não consiga entender. Os fariseus queriam dominar o pedaço, o que era certo era o que eles falavam, e ai de quem contrariasse. Então, por aqui, nós já podemos imaginar como Jesus não foi perseguido quando ele apresentou novos conceitos, uma nova forma de falar sobre a espiritualidade, como ele não incomodou os fariseus. O mestre, porém, nunca perdeu o ensejo de esclarecer as situações mais difíceis com a luz da verdade que a sua palavra divina trazia ao pensamento do mundo. Jesus, ele não fugia do assunto, não. Ele aproveitava cada momento para esclarecer, para mostrar que um novo tempo estava sendo estabelecido a partir da sua vinda à Terra. E ainda, o texto vai nos esclarecendo que grande número de doutores não conseguia ocultar o seu descontentamento, porque Jesus veio desconstruindo tudo aquilo que o Sinédrio pregava, que eles tinham como uma verdade absoluta. E ainda nos diz: por que, não obstante suas atividades derrotistas, continuavam as ações generosas de Jesus, beneficiando os aflitos e os sofredores? Então, Jesus, além de trazer novas ideias, uma nova forma de ver a espiritualidade, de nós, como irmãos, uns dos outros, nos relacionarmos, ele ainda convivia com os sofredores, com os doentes. Meu Deus, quem é esse homem, né? Que veio trazer essa revolução. Discutiam-se os novos princípios no grande templo de Jerusalém, nas suas praças públicas e nas sinagogas. Os mais humildes e pobres viam no Messias o emissário de Deus, cujas mãos repartiam em abundância os bens da paz e da consolação. As personalidades importantes temiam-no. Então,
quando Jesus começou a atuar, a cuidar dos pobres, a trazer os novos pensamentos, os doutores da lei falaram: não, isso não pode começar, isso não pode ter continuidade. Ele é o nosso inimigo. Então, nesse trecho, fica bem clara a revolução provocada por Jesus, quando ele apresentava os ensinamentos divinos, cumprindo a sua missão de Cristo, que era de esclarecer sobre a boa nova. Jesus abalou as estruturas dos fariseus, principalmente porque servia com humildade e simplicidade, o que não ocorria com esses fariseus. Momente em Jerusalém, que com o seu cosmopolitismo era um expressivo retrato do mundo. Então, as ideias do Senhor acendiam as mais apaixonadas discussões. Olha como Jesus, né, provocou lá um murmurinho, uma confusão nesses fariseus, como eles começaram a ficar incomodados. E aqui nós temos exatamente a comprovação do que o Evangelho nos diz no capítulo 23, moral estranha. E lá nesse capítulo tem: não vim trazer a paz, mas a divisão. Esse trecho da nossa lição nos diz de forma muito clara sobre isso, que com os novos ensinamentos trazidos por Jesus e a reencarnação, né, ele veio trazendo isso de uma forma muito clara, dentre outros ensinamentos, foi provocando uma confusão muito grande nesses doutores da lei, nos fariseus, e as pessoas que estavam escutando Jesus, que começaram a falar: opa, que boa nova é essa? O que é isso? Essas pessoas que foram tocadas em seu coração começaram a abrir a sua mente e começaram a falar: opa, o que esses doutores da lei falavam, o que esses fariseus falavam, talvez não seja tão verdadeiro assim. Então, mais adiante, eu vou continuar aqui com a lição a Nicodemos, e nós vamos ver, né? Nós vamos estudar o diálogo entre Jesus e Nicodemos. E aí nós vamos ver aí o despertar do Nicodemos. Com você, Luzia. E falar em reencarnação, renascimento, me faz também lembrar que o nosso grande renascimento se dá através do nosso crescimento espiritual, que é um processo de evolução interior, através do autoconhecimento, da autoanálise, para que possamos diagnosticar dentro de nós o que está em desacordo com as leis divinas. E assim, vamos começar esse grande trabalho árduo, contínuo, de lapidação das nossas mazelas interiores. E essa bendita doutrina, ela nos propõe a reforma íntima, sugere uma renovação de atitudes, deixando para trás antigos comportamentos, aqueles bem arraigados, né, internalizados, que não são bons, e nos incentiva a promover uma renovação de conduta, de pensamento, em relação a nós, em relação ao outro, em relação a Deus, em relação aos benfeitores espirituais. É uma nova concepção que ela nos traz. E, na verdade, nova para a gente, né? Porque a concepção existe desde que o mundo é mundo. E essa renovação, ela vai ocorrer através da nossa reeducação de valores, onde nós, desejando a mudança de comportamento, vamos promover essa reeducação dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas falas, e tudo isso ali, de uma forma bem devagarzinho, bem branda, em doses homeopáticas, né? Que isso para que nós consigamos essa transição da antiga maneira de agir para uma nova forma de agir, de encarar o mundo, de se posicionar no mundo. Não é tarefa fácil, porque depende de uma tomada de decisão, de um reconhecimento, passar por cima do nosso orgulho, por cima da nossa preguicinha, tomar consciência realmente que precisamos mudar e ali buscar
lapidar essas emoções para se transformar em novas emoções, novos valores, e isso sim aplicado ao nosso dia a dia. Porque a teoria é muito boa, já é difícil, mas colocar na prática é um pouquinho mais, mas não é impossível. Jesus não disse que seria fácil. Ele disse que seria difícil sim, mas que estaria conosco até o final, ou seja, até que nos tornemos espíritos puros. Nós vamos crescer espiritualmente em contato com outras pessoas e não isolados dela, como muitas pessoas pensam. E vamos procurar aprender como se comportar nessa convivência. Os meus erros com os erros do outro, as minhas deficiências com a deficiência dos outros, as minhas virtudes com as virtudes do outro. E assim nós vamos aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. E vamos aprendendo a respeitar as diferenças, o limite de cada um que nós temos e que o outro também tem. Nós estamos nesse planeta com o objetivo de promover exatamente a nossa evolução espiritual. E esse momento no qual nós nos encontramos, que é de transição planetária, é riquíssimo, porque, ainda mais estando no Brasil, porque o Brasil é um país que aceita todas as religiões, não existe guerra religiosa, a pessoa pode ser o que ela quiser. Os fatos isolados dos preconceitos, isso sim, não vamos desconsiderar que existe, mas são fatos isolados, porque a própria Constituição diz que o nosso Estado é laico, ou seja, nós podemos exercer a religião que nós quisermos. É livre, é garantido por lei. E isso é muito importante, ainda mais nesse processo de transição planetária. Então, nós fomos agraciados de estarmos aqui, podendo aprender, apreender e exercitar. E no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, né, na questão 132, ele fala, nos dá a resposta para essa pergunta que sempre fazemos: com que objetivo, né, Deus nos dá a encarnação? E os espíritos nos respondem: é o fim de nos fazer chegar à perfeição. Uns com expiação, outros através de missão. Porque reencarnação, ao contrário do que muita gente pensa, não é castigo. É uma oportunidade que o Pai nos dá para nos harmonizarmos com as leis divinas. E diante de tantos desafios que a vida nos oferece, ou nos oportuniza, só nos resta usar o bom senso e tentar resolver essas situações mal resolvidas do passado e do presente, e que ainda carregamos ali, né, dentro dos nossos corações, né, do nosso inconsciente, tentar resolver da melhor forma e mais rápido possível. Ou, como também o Evangelho diz, resolver com o inimigo, né, enquanto está a caminho, né? Ou seja, antes que desencarne, haja desencarnação de ambos, e talvez não tenha oportunidade de estar junto de novo para acertar as arestas. A nossa moral, ela é pouco desenvolvida. Então, mesmo assim, com ela pouco desenvolvida, nós não podemos dar essa desculpa: mas é porque eu sou um espírito imperfeito. Ok, todos somos, todos sabemos disso. Mas mesmo sendo imperfeitos, temos a possibilidade de praticar o bem, a caridade. As obras doutrinárias, elas são muito claras, né, em afirmar que devemos nos ajudar, auxiliar o semelhante, sempre que possível. E o ser humano, ele aprende a respeitar o outro, a respeitar a natureza na mesma proporção que compreende a importância do outro, da natureza em sua vida, na sua evolução. Então, por isso, precisamos aprender sempre. A desconstrução do homem velho se dá nessa relação inversamente proporcional da construção do homem novo. E homem que eu digo ser humano, né? Onde nós vamos aprimorar, né? Adquirir e aprimorar novos valores e começar a eliminar, ou pelo menos a congelar, aqueles que já não cabem mais. E sem esse princípio, né, da pré-existência da alma, da reencarnação,
tudo o que se explica no Evangelho, o que os Espíritos nos dizem, ficaria sem sentido. E até a própria justiça divina não faria sentido se não houvesse reencarnação. Porque é só olhar para o lado que nós vemos pessoas com saúde, outras sem saúde, outros com corpos sadios, outros com corpos com defeitos, outros com situação financeira resolvida, outros passando dificuldade em ter o arroz e o feijão na mesa. Então, se não fosse a reencarnação, a justiça divina também não faria sentido. Então, faz todo o sentido a reencarnação que os Espíritos tanto nos explicam. Essa Emmanuel diz, né, que é a chave que vai restituir o verdadeiro sentido de tudo. Então, é preciso buscar o crescimento espiritual. Esse é o caminho do verdadeiro renascimento. E dessa forma, nós vamos renascendo cada vez que os nossos atos são espelhados no Evangelho de Jesus. Zé Mauro. Pois é. Eu vou trazer agora aqui uma historinha que eu achei muito interessante trazer para todos nós, porque depois que eu li essa historinha, eu fiquei pensando muito. Vamos lá. Um certo homem, após haver se aborrecido muito na vida, coisas que acontecem com todos nós, colegas de trabalho, parentes chatos, aquelas complicações de família, né? E amigos que nos decepcionam, enfim. Ele já estava muito cansado da vida, né? Ele já falou, poxa, seria tão maravilhosa a vida se eu não precisasse compartilhar com essas pessoas, com essa gente chata, né? E numa noite ele foi dormir, enquanto dormia, como sabemos, o nosso espírito se desliga do corpo, vai ao plano espiritual, e ele encontrou um amigo espiritual que ele percebeu que tinha a luz, era alguém com conhecimento, e ele fez um monte de queixas a esse irmão. E o companheiro desencarnado, então, esse irmão que ele encontrou, ele ouviu tudo com paciência e respondeu, meu amigo, você é boa pessoa e eu acho que eu posso ajudá-lo a se livrar dos seus desafetos. Ele, e que maravilha, mas como é que pode isso? Como seria possível? E esse irmão espiritual falou, nessa madrugada, um trem vai estar partindo da estação de sua cidade. Esse trem nunca mais ele vai retornar. Então, todos que embarcarem nesse trem, jamais voltarão a ser vistos. Então, você só precisará fazer uma lista das pessoas das quais você deseja se livrar, e elas serão colocadas no trem e vão embora, vão sumir da sua vida. Ele, entendi, você está me oferecendo uma oportunidade de me livrar definitivamente dessas pessoas desagradáveis, complicadas, que infernizam a minha vida, não é? E o irmão espiritual respondeu, sim, com um largo sorriso. É a sua chance de se livrar de todos os que complicam, que te perturbam na vida, que vivem atrapalhando seus planos, tirando seu sossego. Aí ele falou, bom, isso é maravilhoso, mas aí tem alguma armadilha, não é não? Está me parecendo uma arapuca. E o espírito falou, não há armadilha nenhuma. Você só precisa pegar, passou para ele um papel e uma caneta, relacionar nessa folha o nome das pessoas de quem você gostaria de se ver livre, e elas serão convocadas a embarcar. O sujeito pensou e falou, bom, afinal não tem nada a perder, estão me oferecendo a chance de me livrar de todos esses desafetos, né? Isso era o mais importante para ele naquele momento. Então, ele foi elencando aquelas pessoas, anotando os nomes no papel, e, assim, tipo, o patrão, que era exigente, explorador, os implicantes, aqueles colegas de trabalho que viviam perseguindo ele, um cunhado que era beberrão, criava problemas, um genro mulherengo, que atrapalhava a vida da sua filha, um irmão desonesto que o havia trapaceado várias vezes, uma nora fofoqueira, a sogra ranzinza, e por aí foi. Eu acho até que todos nós lembramos de algumas pessoas, quando eu citei aqui, né? Pois é coisas da vida. E ele terminou relacionando 23 indivíduos naquela folha de papel, sem os quais, no seu pensamento, a vida seria maravilhosa. Bom, depois de concluída a lista, ele entregou a esse irmão desencarnado,
que sorridente guardou no bolso do paletó, e aí ele perguntou, e agora? Posso voltar ao corpo físico? E aí esse irmão da espiritualidade respondeu, não, você não voltará mais ao corpo físico. Sua tarefa para essa encarnação está terminada. E aí ele gritou, não, ele gritou desesperado, ainda tem muito o que fazer nessa vida, como assim? Eu vou me aposentar daqui a pouco, eu pretendo viajar bastante com minha esposa, aproveitar a vida, meus netinhos estão crescendo, eu quero curti-los bastante. Além disso, não sou tão idoso, eu estou saudável. Não há razão nenhuma para que minha atual encarnação seja interrompida. Então a entidade explicou. De fato, não havia razão, mas você acabou de criá-la nesse momento. E ele, como assim? Uma das razões mais importantes da reencarnação é a convivência com os desafetos. Foi também por causa deles que lhe foi concedida a oportunidade dessa experiência na carne. As pessoas que mandou embarcar naquele trem são adversários de vidas passadas, pessoas com as quais você deveria iniciar nesta encarnação um processo de reconciliação. E agora que está pretendendo se livrar delas, não há razão para que você continue encarnado. A finalidade principal da reencarnação era essa. E o pobre homem levou um susto. Ele arrancou a lista das mãos do companheiro desencarnado, rasgou em pedacinhos e acordou na cama sobressaltado. Olhou para o quarto e falou, poxa, voltei. E a partir daquele dia, ele começou a encarar seus desafetos com um pouco mais de tolerância, reconhecendo a utilidade providencial daquelas pessoas desconfortáveis, da presença deles em sua vida, que tanto atrapalhavam, mas ele entendeu. Vejam que essa narrativa, como eu falei, é uma historinha que deixa a gente pensando, né? Ela ilustra uma situação bastante comum entre espíritos encarnados em mundos inferiores. Nós ainda estamos no mundo inferior, né? Provas e expiações. Tem outros mundos mais inferiores, mas ainda não estamos no mundo. E nesse tipo de mundos, os maus sentimentos ainda se sobressaem muito aos bons sentimentos. E nós temos muitos inimigos ainda, muitos problemas de vidas passadas para resolver, e estamos aqui com o objetivo de apararmos as arestas, e a finalidade é que todos se libertarem das algemas invisíveis do ódio, do desejo, da vingança, do egoísmo, que habitam ainda tanto nos nossos corações. Vamos pensar nessa historinha. Ana? Bom, vamos dar continuidade, então, aqui na lição do Boa Nova. Agora a gente vai entrar no diálogo entre Jesus e Nicodemos. O Nicodemos, o fariseu notável, pelo coração bem formado e pelos dotes de inteligência, uma noite ele estava com grandes preocupações e longos raciocínios, ele resolveu procurar Jesus. Em particular, é exatamente aquela cena que alguns de vocês já devem ter visto, que é o Nicodemos e Jesus num jardim todo escuro. Ele procura Jesus em particular, seduzido pela magnanimidade de suas ações e pela grandeza de sua doutrina salvadora. Jesus estava acompanhado de 2 discípulos. Ele recebeu, com a sua bondade, né, costumeira, Nicodemos. Após a saudação habitual e revelando as suas ânsias de conhecimento, após os cumprimentos, né, o Nicodemos respeitoso, ele pergunta assim para Jesus: Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderias realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Então,
Nicodemos abriu o seu coração ali para Jesus. O Evangelho fala-se, reconhece a árvore pelo fruto. Assim, Nicodemos identificou Jesus como enviado de Deus. Observamos que o Nicodemos, nesse momento, né, ele teve olhos de ver. Ele falou, eu vou lá, eu quero conhecer o que é isso que tem de diferente, e me tocou. Ele teve a curiosidade. O mestre sorriu bondosamente e falou para Nicodemos, primeiro de tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Eu achei, por isso que eu falei que eu precisava ler para vocês. É tão lindo o texto, porque a gente deve pegar esse trechinho, esse parágrafo, e trazer para nós, quando nós estamos lendo o Evangelho ou qualquer outro livro espírita. Mais do que ficar interpretando, né, que algumas pessoas aproveitam para lançar teses, a gente precisa sentir. É isso que a espiritualidade espera de nós. Olha o que Jesus fala para o Nicodemos. Sentir. Não basta ler. Ler por ler, decorar trechos do Evangelho. Nós precisamos internalizar, praticar no nosso dia a dia, trazer para a nossa compreensão e no dia a dia falar, é isso. Eu vou tentar aqui. Eu vou agora tentar na minha casa, eu vou tentar no meu trabalho. Eu vou aplicar essa parábola agora comigo. E aí, continua o texto. Mas, em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Nicodemos pergunta para Jesus. E ele fica altamente surpreendido, né? Porque a cabecinha dele devia estar a mil, né? Porque era tudo diferente do que ele pregava lá no Sinédrio, do que ele estava acostumado, dos textos que ele tinha. E ele diz, e continua, poderá porventura regressar ao ventre de sua mãe? Nicodemos fez uma interpretação literária das palavras de Jesus. Jesus, então, fixa os seus olhos em Nicodemos de forma calma e, consciente da gravidade daquele assunto, fala para Nicodemos. Em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Ó, tragam isso para a gente. Para a gente conhecer o reino dos céus, né? A gente precisa o quê? Nascer e renascer. É a reencarnação. E aí Nicodemos super confuso, né? Aí a cabecinha já devia estar saindo fumaça. Tipo, o que Jesus está falando? Aí Nicodemos fala, entretanto, como isso pode ser? Ex-mestre, e aí Jesus fala para ele, és mestre em Israel e ignora estas coisas. Inquiriu Jesus como que surpreendido. É natural que cada um somente testifique daquilo que saiba, porém precisamos considerar que tu ensinas. Então a gente vai vendo claramente que Jesus vai explicando para Nicodemos que o conhecimento dos doutores da lei, eles eram obsoletos e eram incompatíveis com a boa nova. Extremamente confundido com tudo que Jesus estava explicando, o fariseu ficou muito assim, meu Deus, o que ele está falando, né? É como a gente precisa de um tempo para compreender tudo o que o Evangelho nos diz. Ele retira-se. E Jesus estava com 2 discípulos, André e Tiago, e empenhados em obter, né, do Messias o necessário esclarecimento acerca da lição nova, eles vão conversando mais com Jesus, que eu vou trazer no próximo bloco. Então, Jesus coloca Nicodemos para pensar, para refletir. E até hoje, nós estamos passando por isso. Muitas vezes, muitas pessoas falam assim,
eu não consigo entender o Evangelho. Eu abro os livros da codificação e eu tenho dificuldade. Mas nós precisamos buscar o que aquilo está querendo dizer. Por isso, temos grupos de estudos, as palestras nas casas espíritas, muitos programas na nossa rádio, explicando as parábolas, os trechos do Evangelho. Se a gente busca o esclarecimento, fica muito mais fácil a gente compreender a mensagem de Jesus. Luzia, com você. Vamos lá. E eu gostaria de trazer uma divisão da nossa reencarnação, as fases da reencarnação, que tem 2 livros de André Luiz e que a Anete Guimarães, que é espírita e neurocientista também, fala da mesma coisa. Então, que a primeira fase, ela se inicia no mundo espiritual, na preparação, né, do nosso mapa reencarnatório. Então, como ele vai encarnar, em que família, a aceitação, né, dos pais em aceitar aquele espírito, o espírito aceitando aqueles pais, todo um preparatório. Aí, depois da reencarnação, dos 0 aos 6 meses de vida, o espírito, ele fundamenta o seu eu, forma a base da sua personalidade. E é nesse período que ele passa a maior parte dormindo, porque está se adaptando a essa nova encarnação. E aí, entre os 6 meses e os 4 anos, o espírito ele já começa a ter consciência da sua nova vida atual, do que é ele, do papel dali. E é nesse período, mais ou menos, que você, quando apresenta a criança a alguém, aí a criança fica 15 dias sem ver a pessoa, quando aparece de novo a pessoa, tem que apresentar de novo, porque a criança ainda não está ali, ainda muito firme, com os 2 pezinhos na encarnação. Está com um pezinho lá e outro pezinho cá, né? Um em cada mundo. E também é na fase que as crianças têm aquele amigo invisível, né? E de invisível para a gente, né? Porque eles estão vendo realmente amigos, né, espirituais, porque eles estão, né, conectados ainda, muito conectados ainda com os 2 mundos, né? E principalmente o mundo de lá. E até os 7 anos, dos 4 aos 7, que o corpo ele já está totalmente ligado ao espírito. Então, esse espírito ele demora em torno, mais ou menos, né? Porque na doutrina nada é muito preciso em relação a datas. Então, mais ou menos até os 7 anos, ele vai fazendo aos pouquinhos essa ligação, porque é um impacto muito grande, né? Para o espírito, que é imaterial, se conectar com um corpo tão grosseiro que é o nosso ainda, né? Que é um corpo tão pesado. E a espiritualidade é muito bonito ver, né? Sentir isso, que ela está cuidando de nós desde a preparação do nosso plano reencarnatório. Durante toda a encarnação, eles cuidam da gente na desencarnação e depois também, quando nós já o nosso retorno à erraticidade e todo aquele processo de amparo, de estudo e de prestação de contas. Então, é muito bonito ver que em nenhum momento nós estamos desamparados, independente de 1 milhão de encarnações, quantas nós tivemos e ainda vamos ter, mas sempre acompanhados, porque Jesus disse que estaria conosco e está, né? Através de seus trabalhadores, ele está sempre conosco. Então, vamos aproveitar a oportunidade de transformar o eu velho no eu novo e assim consigamos obter, né, realizar o verdadeiro renascimento, realmente nascer de novo a cada encarnação, a cada dia dessa nova encarnação. Zé Mauro? É isso aí. Bom, eu vou trazer aqui 3 traduções de um trechinho da Bíblia, de João 14. Aí a gente fala, poxa, mas estamos no programa espírita, a gente conhece a Bíblia, a gente já sabe que é reencarnação. O que é importante a gente saber que está lá na Bíblia, escrito, que a interpretação que nós somos auxiliados pelos espíritos hoje, com a doutrina, a entender muita coisa que a gente não conseguia,
Porque nós ainda nos deparamos com muitas pessoas que não compreendem, ainda não chegaram a entender e não aceitam a reencarnação. Então, na hora que a gente chega, olha, está lá na Bíblia, isso assim, assim, nós podemos tocar essa pessoa para ela se alertar. E Emmanuel avisou, o melhor que se pode fazer pela doutrina espírita é divulgá-la. Claro, quando há uma oportunidade, a gente mostrar o conhecimento. Então, vamos lá. Essa tradução da Bíblia de João 14, eu vou trazer em 3 situações diferentes. Uma tradução de Sassi, que é Luiz Isaac Le Mestre Sassi, que viveu de 1613 a 1684, uns 200 anos mais ou menos antes da doutrina espírita. Ele traduziu a Bíblia para o francês. Depois, o mesmo trecho, pela tradução protestante de Osterwald, Jean-Frédéric Osterwald, que traduziu a Bíblia revisando a tradução francesa, e essa Bíblia ficou muito divulgada na Grã-Bretanha. E depois há uma versão da Igreja Grega. A de Sassi diz assim, sobre esse trecho de João. Quando o homem morre uma vez e seu corpo separado do espírito é consumido, em que se torna ele? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Bom, a tradução desse mesmo texto pelo Osterwald diz assim, quando o homem morre, perde toda a sua força e depois ele expira. É a morte. E onde está ele? Se o homem morre, tornará a viver? Esperarei todos os dias de meu combate até que chegue a minha transformação. E a versão da Igreja Grega já diz assim, quando o homem está morto, vive sempre. Epa! Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Alguns dizem, né, aquela história, Jesus vai descer numa carruagem de fogo, todo mundo vai ressuscitar, mas a gente está vendo aqui algo um pouco diferente, né? E o princípio da pluralidade das existências, ou seja, das reencarnações sucessivas, está claramente expresso nessas 3 versões aí. A ideia de morrer uma vez, tendo o homem morrido uma vez, se ele puder reviver, ele pode morrer de novo e reviver de novo, e reviver de novo. Aí a gente chega lá no epitáfio de Kardec, onde está escrito morrer, nascer de novo, morrer novamente, esta é a lei, né? E é isso. E a versão dessa da Igreja Grega é ainda mais explícita. Quando diz, findando-se os dias da minha existência, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Quer dizer, eu voltarei à Terra. Então, quando eles dizem, estou nessa guerra esperando a minha mutação, Osterwald diz, até que chegue minha transformação, é a evolução. Chegar a um mundo melhor, chegar à luz. E João quer falar, quando diz da luta que sustenta as misérias na vida, que ele espera a mutação, ele diz, a expressão esperarei, findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Parece que João está dizendo, eu vou morrer, mas eu vou esperar na espiritualidade e vou reencarnar, não é isso? Esperarei e voltarei novamente. Então, meus irmãos, eu diria, olha, acredite se quiser e entenda quem puder. É isso aí. Perfeito, perfeito, Zé Mauro. Bom, vamos então encerrar aqui a nossa lição a Nicodemos, né? Quem quiser depois ler, o texto é muito lindo, muito poético, profundo. Então, Jesus ficou lá com André e Tiago e André ficaram, mestre, o que é isso, né? Conta pra gente. O que você apresentou lá para o Nicodemos, que ele saiu, a gente também não entendeu tanto assim. E aí, Jesus explica, fala para eles, as árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste, o homem é seu dono. Toda roupagem material acaba rota, porém o homem, que é filho de Deus, encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário.
A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre através de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Esse texto é para a gente lembrar todos os dias que tudo que acontece é para o nosso bem, é para a nossa melhoria. E como disse Allan Kardec, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Que nós não nos esqueçamos dessas preciosas lições. É isso, meus queridos amigos. Vamos lá, então. Luzias e Mauro, vocês querem falar mais alguma coisa? Não, é isso aí, como você falou, tudo é para o nosso bem, para a nossa evolução. Até os pratos insuportáveis. Exato. Da historinha. Vamos lá, então, dar boa noite para os nossos amigos. Tia Edila, direto da Bahia. Boa noite, minha tia linda. Célia Zacarias, boa noite. Boa noite, Célia, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui. Ângela Longo, minha querida amiga, um beijo. Boa noite, Oi, Ângela. Aires Barbosa, meu querido amigo. Hoje o casal tá junto assistindo o programa, né? Um beijo. Eu sou madrinha de casamento dos dois. Seja bem-vindo, Aires. Maria Clara Alves. Clarinha, minha amiga, sempre presente conosco. Boa noite, Maria Clara. E Marcos Oliveira Brandão, nosso querido amigo, né, de trabalhador espírita. Boa noite, queridos irmãos. Ótimo estudo desta noite. Zé Mauro, realmente, a lista fez diferença em nossas mentes. Abraços. Obrigada, Marcos. É bom quando mexe com a gente, né, irmão? Um abraço. Um abraço, Marcos. Bom, meus irmãos, é isso. Muito obrigada. Deixem o like. Antes de nós encerrarmos, nós estamos estourando aqui o tempo, né? Vamos fazer a nossa prece de agradecimento, porque, afinal de contas, nós recebemos muito na noite de hoje. Então, só nos resta agradecer. Zé Mauro, você faz a prece? Faço. Vamos elevar nosso pensamento, sintonizar até a espiritualidade, dando graças a Deus e graças a Jesus. Muita gratidão por mais um, por tantas informações para nós, através dos livros, e todos nós juntos possamos aproveitar, absorver mais conhecimento para que possamos prosseguir nessa reencarnação e nas próximas, até aonde o Mestre, nosso modelo, estará nos esperando. Obrigado, graças a Deus e graças a Jesus. Luzia, você gostaria de falar mais alguma coisa? Só agradecer a oportunidade de estarmos mais uma noite aqui na Web Rádio Cristo Consolador, divulgando a doutrina e sempre aprendendo um pouquinho mais sobre o conteúdo que os espíritos nos trouxeram e nos esclareceram com tanto amor. É uma grande oportunidade. Zé Mauro, suas últimas palavras? Oi? Congelou. Acho que ele congelou. Então, meus amigos, muito obrigada pela participação. Márcio. Oi? Você travou. Acho que ele está travando, então a mensagem fica para a próxima. Muito obrigada, uma semana abençoada para todos vocês e até a próxima terça-feira com mais um programinha Viver. Um beijo. Até semana que vem. Beijos. Tchau, tchau.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.